Então, pessoal, essa apostila aqui é a apostila volume 3 do nosso ano aí. Vamos começar com ela para não perder muito tempo, né? Então vamos lá. Então a nossa parte de português começa aí na página 95, tá? Então aí vai destacar aqui as habilidades que nós vamos aprender. Literatura na construção do mundo atual, literatura de cordel, literatura africana em língua portuguesa, que a gente sabe que na África existem países que falam português também. Resenha crítica, nós vamos ver o que é e retomar caso a gente já tenha falado disso, né? Eu falei em anos anteriores já, né? Mas não sei se vocês já viram, tá? Estudos e recursos morfológicos, estilísticos e semânticos. Planejamento, revisão e autocorreção da produção escrita. Página 96, atividade 1, literatura de cordel. Então, o que é uma literatura de cordel? A literatura de cordel eram folhetos, né, que consistiam em versos populares que a maioria das vezes tinham tradição oral, ou seja, eram histórias que eram recolhidas, né, de tradições orais e eram colocados no papel em forma de versos, né, e depois esses versos eram vendidos nas feiras em forma de livrinhos que eram colocados em varais, né, em cordas ou cordéis, né, e daí deu origem ao nome. Os temas eram diversos, né, lendas, histórias populares, até mesmo fatos políticos, históricos, da realidade da atualidade, né. Esse gênero é escrito em tom de humor, ironia ou sarcasmo, e era composto por formas rimadas e possui uma linguagem coloquial e improvisada. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem do dia a dia, do povo, né? Sem muita preocupação com as normas gramaticais. Tá? Alguns poemas são ilustrados por meio de xilogravuras, tá? Principalmente as capas, né? E a xilogravura é um tipo de desenho típico desse cordel aí, né? Mais para frente eu vou explicar o que é a xilogravura, né? As estrofes são comuns, as de 10, 8 ou 6 versos. Ainda hoje se vende cordel nas feirinhas, né? Principalmente no Nordeste, feirinhas populares, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aí de um cordel, né? Uma viagem ao céu, do Leandro Gomes de Barros. Após a leitura dos textos, né, a questão 2 aí, desenvolva as questões a seguir. De acordo com o texto 1, que é esse, né? O texto 1 é esse, explicando o que é o cordel, e o texto 2 é o cordel em si. De acordo com o texto 1, o que é a literatura de cordel? Né? Fácil. Conforme o texto 1, quais temas estão mais presentes nesse gênero e quais as suas principais características? C. No texto 2, uma viagem ao céu, localize e transcreva em seu caderno palavras com marcas da linguagem popular falada. Então, são palavras aí, né, são tipicamente da linguagem popular falada. Pesquise as palavras desconhecidas ou consideradas não pertencentes à ortografia em vigor. Escreva como seria escrita delas se adaptadas para a atualidade. Provavelmente esse cordel é um pouco antigo, né? Então tem palavras aí que eram escritas de um jeito que hoje não são mais. Por exemplo, a palavra atrasado, né, aqui, escrito com Z. Como que é a escrita hoje? Tá? Coloca a palavra original e a escrita atual na frente, certo? Então, pessoal, continuando aqui, na página 98, sobre o texto 2, que é o texto aqui do cordel, né, do Leandro Gomes de Barros, Uma Viagem ao Céu. Isso, Moto, obrigado. Sobre o texto 2, obrigado de novo. Responda aos itens. Isso aí acontece, né, gente? Sobre os itens aí, né? Letra A. Quantas estrofes estão presentes? Então, aqui, lembrando sempre, a estrofe é um conjunto de versos, né? Então, só contar aqui, né? Normalmente elas são separadas num espaço em branco, né? Fácil essa. Quais palavras conferem rimas ao poema?
Ou seja, quais as palavras que rimam entre si, né? Então aqui na primeira estrofe a gente pode detectar atrasado, fiado e apurado, né? Na segunda, balcão, chão, marquesão e chão, né? Tá? Então as outras vocês procurem aí também, né? Para ver quais palavras que rimam entre si. Qual é o tema abordado, né, nesse cordel aí? Ele fala sobre o quê? Letra D. Faça a escansão dos versos da primeira estrofe. A primeira estrofe é a que está aqui destacada, ó. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado, tal. Nomeando-os de acordo com a quantidade de sílabas poéticas. Então, conforme o verso, conforme a quantidade de sílabas que tem o verso, ele recebe um nome, né? Então vamos tentar fazer a escansão. A escansão é dividir o verso em sílabas poéticas. A sílaba poética ela é diferente da sílaba gramatical, né? Pode ser que às vezes coincida uma sílaba gramatical com uma sílaba poética, tá? Mas uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Pode ser que haja uma coincidência às vezes, mas pode ser que não, tá? Então vamos ver aqui nessa primeiro verso como que seria a divisão de sílabas dele, né? Uma, né? São duas sílabas, vez, três, eu, esse eu aí, junta com o e do era, né? Eu é, então fica uma sílaba só, né? Quatro. Ra, cinco, pó, seis e pó, né? Seis e bre, sete. Só que a gente não conta as sete sílabas até o final, a gente conta até a última sílaba tônica, que é o pó, né? Então esse verso tem seis sílabas, tá? Seis sílabas. Então ele é o hexassílabo, esse verso aí, tá? E os outros também, vocês vão ver, fazendo a divisão aí, vocês vão ver que ele é também de seis sílabas, os outros versos aí, tá? Então é hexassílabo. E quanto à posição das rimas, a rima ela é no final do verso, né? Então é uma rima externa, tá? E quando a gente coloca a rima, classifica os versos quanto a rima, a gente coloca letras, né? Então a primeira sílaba, o primeiro verso é a letra A. O segundo verso, como não é igual ao primeiro, é B. O terceiro, como não rima com nenhum dos dois, é C. Já o quarto aí, como rima com o segundo, a gente coloca B. O quinto não rima com nenhum deles, é letra D. E o sexto rima com o terceiro e com o quarto e com o segundo. Então é letra B também. Então o esquema de rimas dessa estrofe fica A, B, C, B, D, B, não é? Sendo o B aí as rimas que se repetem, tá? Atrasado, fiado e apurado, tá? Não é um assunto muito assim interessante, bacana de se estudar, mas é importante que vocês conheçam, né, esse esquema de classificação das rimas, divisão de sílabas dos versos, né? Porque é um assunto que pode ajudar na interpretação de algum poema, de algum texto em si, né? Tá? Número 3. Analise a capa do folheto no texto 2, né? Vamos ver a capa do folheto aqui. É esse sujeito, né, em cima de um cavalo aí, aparentemente um vaqueiro, né? O que a ilustração xilogravura representa? Descreva as impressões que a imagem lhe causou. O que é uma xilogravura? Antigamente as capas dos cordéis eram feitas nesse esquema de xilogravura, né? O sujeito esculpia uma imagem numa placa de madeira, né? E pintava essa placa com uma cor preta e aí colocava a folha em cima e saía tipo uma impressão, né? Desse desenho. Então isso é uma técnica de xilogravura que chamava e que se usa ainda hoje para a literatura de cordel, né? Escolha outro nome para a obra de Leandro Gomes de Barros, considerando os elementos presentes na ilustração. Justifique sua escolha, tá? Então essa é a resposta pessoal. Beleza, gente? Então eu vou colocar aqui uma imagem aqui do esquema de rimas, que acho que vai ajudar, vai ficar mais simples, tá? Com outro poema.
com outros versos para que vocês fiquem sabendo melhor, tá? Que acho que não ficou muito clara essa explicação aí. Um minuto só. Ó, gente, então aqui tem uma pequena explicação do que é a sílaba métrica, né? Que eu acabei falando para vocês já, que é a contagem das sílabas diferente das sílabas gramaticais, né? Um pouco diferente, ele diz aí. Baseia-se nos sons que o ouvido capta. E como eu disse, né, só se contam as sílabas até a sílaba tônica da última palavra do verso. Costuma-se fazer a elisão da vogal átona final da palavra quando a palavra seguinte começar por vogal. O que quer dizer isso? Uma palavra tem a vogal, né, termina com vogal, e a próxima palavra começa com vogal, normalmente a gente junta essas duas sílabas. É a história do eu era lá, né? Esse eu junta com o do era, né? Esse fenômeno chama-se elisão, né? A junção das vogais aí de duas palavras diferentes. Olha aí, né? Então, a divisão da estrofe em sílabas métricas, tá? Fica aí algumas sílabas são semelhantes às gramaticais, mas veja bem nesse caso aqui, ó. Com voz mansa e bem, né? Esse mansa e bem, o sa e o esse junto, tá? Nesse instante, né? Ó, o T e o O também se juntam aí, tá? Esse fenômeno chama-se elisão. Vamos ver aqui então o esquema de rimas, né? Que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Ó, o verso de 6 sílabas que a gente viu lá naquele cordel, né? Também é chamado de heróico quebrado, tá? Normalmente é heróico quebrado ou hexassílabo, né? O verso, né? 5 sílabas, redondilha menor, e o de 7 a redondilha maior. De 8 octossílabo, 9 sílabas métricas, né? 10 sílabas decassílabo. O mais poema que tem versos decassílabos é os Lusíadas, né? Do Luís de Camões, tá? 11 sílabas métricas e 12 sílabas métricas, que é chamado de alexandrino também, né? Esse alexandrino é um verbo mais raro do que os demais, é um verso mais raro que os demais, né? Com 12 sílabas. E o verso livre foi feito pelos modernistas, principalmente, que não tinha, né, não tinha um número fixo de sílabas, também não tinha rimas, então não seguia muito um padrão de metrificação e nem de escansão, né? Aqui ele vai falar da rima, ó, aos esquemas das rimas aqui que eu falei, né? Ó, é um exemplo aqui, ó. A cada palavra que na noite subia, demos o nome de letra A esse verso. Curva não rima com subir, então é B. Exaltação não rima com nenhum dos dois, é C. Sabão rima com exaltação, nós colocamos C também. Turva rima com curva, B. Recebia rima com subia, então A. Então o esquema de rimas dessa estrofe é A, B, C, C, B, A, tá? E daquele verso que nós vimos do cordel, o esquema dele, né, aqui voltando, é ABC, BDB, não é isso? Então, gente, essa primeira atividade aí, né, pra gente fazer, e depois a gente volta com outro vídeo na semana que vem, continuando a apostila. Tá ok? Obrigado, até a próxima. Beijo do gordo.